Hoje é dia 4, não, 11/3. E eu dormi pouquíssimas horas. Eu gravei aquele vídeo ontem às 11 horas da noite, né? E foi interessante ter gravado aquele vídeo. Eu fiquei me perguntando o que eu falei naquele vídeo. Eu fui muito longe em algumas coisas, em outras eu realmente tinha uma linha de raciocínio. E agora são 7 horas e pouco da manhã, quase 8. Mas eu tô acordado desde as 6h30, porque eu tinha algumas coisas pra fazer. E daqui a pouco eu tenho uma aula de vôlei, num horário de Madeve mesmo, às 9. Mas foi interessante ter gravado aquele vídeo. Tô falando tudo isso, sei lá porquê, mas foi interessante ter gravado aquele vídeo ontem, porque me fez refletir um pouco sobre o que a gente... sobre o que a gente realmente quer na vida, entendeu? E eu falei sobre dar mais significado à vida, né? Eu acho que de que jeito a gente faz isso? Eu pelo menos acredito, e depois de ter refletido um pouco sobre, e meio que ter dormido, né, pensando sobre isso, que na verdade o significado, né, somos nós mesmos quem fazemos o significado das nossas vidas. Então, seja o que for que você acredite que seja o porquê de você tá vivo, entendeu? Eu acho que o significado da vida a gente encontra nas coisas muito menores do que a gente acredita. Por exemplo, hoje ter acordado de manhã cedo, eu pensei, logo quando eu acordei eu fiquei, caralho, que raiva, sabe? Pá, eu podia estar dormindo mais, etc. E normalmente, não tô falando que é bom dormir pouco, né? Mas normalmente quando eu acordo cedo, eu noto, caralho, eu tenho todo um dia pela frente, entendeu? E isso é bom, não é ruim, sabe? Eu vou fazer várias coisas agora de manhã, à tarde eu tenho que ainda buscar coisas pra fazer, talvez eu grave mais vídeos desses, se me vier uma vontade para tal. Mas eu acho que eu tô falando tudo isso pra dizer que toda aquela crise existencial que eu tive ontem, ela é resolvida no dia seguinte. Então, aquilo que eu falei de a disciplina, né, o comprometimento com o pensamento positivo, vamos dizer assim, tem vezes que ela vai te falhar. Ontem à noite foi um exemplo disso. Eu tava muito... E não foi nenhuma falha do pensamento positivo, foi uma questão existencial que bateu em mim e vai bater em todo mundo de vez em quando. Tipo, sim, realmente, estou fazendo 25 anos esse ano, mas eu ainda tenho 24, sabe? E depois, com 25, eu acho que é importante pro Bernardo de 25 anos, que eu sei que vai ter dias que o Bernardo de 25 anos vai pensar, nossa, eu já tenho 25, e não, eu ainda tenho 25. Eu acho que isso deve ser levado pra vida inteira, entendeu? Eu acho que a pessoa que é feliz, ela tá com 60 anos e tá falando, eu ainda tenho 60. Porque a vida é pra ser vivida dia após dia. Não sei porque me deu vontade de chorar falando isso, mas acho que realmente é uma realização, assim. E ontem eu fiz um monte de coisa que eu gosto de fazer, um monte de coisa que eu não gosto tanto, mas que bom, porque a vida não é feita só de coisas que a gente gosta, né? Trabalhei bastante, me dediquei, e eu notei que eu tinha ficado meio frustrado por não ter conseguido gravar um vídeo para as minhas redes sociais, né? E eu prefiro muito mais esse caminho aqui do YouTube, porque aqui eu sinto que eu não tenho que falar pouco em
né? Comprimir o máximo de informação em um mínimo de tempo, né? Aqui eu posso, caralho, conversar normalmente como um ser humano. Tomar meu café, ter tempo para as coisas. Eu prefiro as coisas assim. Tem gente que vai preferir os Reels. E eu sei como é difícil fugir dos Reels, do TikTok. Porque, por exemplo, ontem eu estava tentando explorar o YouTube, vendo vídeos sobre... ver vídeos no YouTube, né? Eu queria parar e ver vídeos no YouTube. E eu só conseguia clicar nos shorts, cara. O cérebro já tá pré-determinado. E a gente tem que lutar contra isso, na minha opinião. Porque eu acho que, sim, a evolução tá aí. E quanto mais informação a gente obtém, mais o cérebro fica viciado em obter informações e em rápida velocidade. Mas eu não consigo acreditar que esse seja o caminho da evolução real do ser humano. Da evolução da tecnologia, talvez. Mas a evolução real do ser humano, ela existe em outro lugar, na minha opinião. E acho que existe muito mais próximo disso aqui do que próximo de um reel de 1 minuto e meio sobre qual é o filme mais bombado do dia, ou sobre quem transou com quem no Big Brother, ou... sei lá, eu não tô dizendo... eu fico parecendo, caralho, eu tenho 45 mil anos de idade. Não é isso. Mas é só porque... até porque eu já gostei muito de Big Brother e eu era muito feliz ali, tipo, brincando com meus amigos, assistindo na época da pandemia, em 2020. Tinha o Priora, Manu Gavassi e tal. E era algo muito legal, muito divertido, um entretenimento sem muito objetivo? Sim. Mas era divertido e que bom, a gente tem que rir mais de vez em quando, sabe? A gente se leva muito a sério. E acho que foi isso que aconteceu ontem. Tava me levando muito a sério. E saber que é possível, isso é só uma questão de pensar sobre isso. É possível se levar menos a sério, é possível levar um dia após o outro. E isso também é um recado pro Bernardo do futuro, que é capaz de hoje mesmo à tarde eu já tá pensando, a minha cabeça entrar dentro, tipo assim, eu estar muito dentro da minha própria cabeça. Aqui eu já sinto que eu estou mais no mundo. E se existe alguma maneira de buscar significado na vida, não é dentro da nossa própria cabeça e pensando, ai, como eu vou ter significado, não sei o quê. Não, cara, é indo atrás daquilo que você quer, entendeu? E sim, eu preciso ganhar mais dinheiro do que eu ganho ultimamente, mas eu vou fazer tudo possível para que o que eu quero dê certo, entendeu? Porque a verdade é uma só. Aquela questão do sonho, o que é um sonho, que eu falei ontem, um sonho é muito abstrato ainda pra mim, né? Porque o meu sonho não é ser famoso, eu não quero ter milhões de seguidores ou que as pessoas me parem na rua, pelo amor de Deus. Eu ia achar isso um saco por um... eu ia, assim, ia ser um cara legal, mas eu não ia achar isso super legal, entendeu? Dá pra entender? Mas o que eu gostaria, por exemplo, na questão da atuação, é que eu conseguisse pagar minhas contas com a atuação. Mas provavelmente só isso não vai dar. Então vamos fazer outra coisa. Mas desde que aquilo que deixa a chama acesa lá dentro, daquilo que dá vontade de acordar todos os dias, inclusive foi por isso que eu acordei mais cedo hoje, porque eu tinha um teste para enviar, que seja feito então, né? Que a gente vá atrás daquilo que a gente acredita, entendeu? Porque é necessário, é algo é quase inerente a nós. Acredito que a vontade de criar seja tanta que ela simplesmente acontece, surge e a gente vai, entendeu? Tipo assim, quando eu quero escrever um texto, eu paro qualquer coisa que eu esteja fazendo e eu escrevo. E aquilo surge na minha cabeça. Óbvio que também existe
não é só de inspiração que vive o ser humano, também existe muita não, como é? Suspiração. Suspirar? Questão de suar a camisa, entendeu? A gente tem que tentar parar e fazer aquilo que a gente quer, né? Não é só do nada, mas por que tu foi feito? Tipo assim, ó, pra mim, às vezes as ideias de texto e tal, elas vêm conforme, quase sempre vêm conforme alguma coisa emotiva minha, né, que aconteceu, alguma coisa emocional e tal, eu pego e escrevo. Mas para algumas pessoas, isso vai acontecer de maneira que a pessoa pegue e crie uma nova tecnologia, entendeu? Porque alguma coisa aconteceu, assim, uma coisa emocional, por exemplo, a pessoa perdeu a mãe num acidente de carro. Então ela vai lá e cria uma inteligência artificial, um aplicativo com base em inteligência artificial para mostrar... Eu não sei que exemplo que eu ia dar, mas... por exemplo, a pessoa perdeu um ente querido no carro, num acidente de carro e então começou a ser instrutor do CFC. E para essa pessoa, a vida dela agora tem significado, porque para ela isso é muito importante. Para mim não é tanto, mas para ela é. E que bom que é. Por exemplo, para alguém que isso já é uma maneira de criar significado na própria vida. Para mim, o criar significado é fazer com que eu sinta, é fazer com que as pessoas sintam aquilo que eu já tanto senti vendo filmes, vendo séries, vendo desenhos, vendo até mesmo televisão aberta, assim, jornalismo, tudo isso. E acho que é por isso que eu tô criando esse vídeo, porque eu acho que o meu significado tá ali, que alguém assista e fique, cara, esse cara é... Esse cara, eu consegui entender o que ele tá querendo dizer, entendeu? E para outra pessoa, o significado dela pode estar, por exemplo, assim, eu tenho amigos meus que notaram que, caralho, a gente tem uma certa dificuldade, não existe uma facilidade para as pessoas conhecerem tatuadores, uma gama de tatuadores e escolher o estilo de tatuagem para fazer e tal. Vamos criar um aplicativo, caralho, criando o significado da própria vida, entendeu? Porque eles notaram que isso era uma coisa que eles queriam fazer, criar. A gente tem um certo preconceito, principalmente quem é das artes, com pessoas da tecnologia criando, né, as inteligências artificiais, mas, cara, isso é criação. As inteligências artificiais ainda são bem complicadas em alguns aspectos. Acho que envolve uma questão da descartabilidade humana, que eu quero muito ver o filme, inclusive, do Mickey 17, do Bong Joon-ho, que fala sobre isso. Mas, de todo modo, eu acho que quando as pessoas param e criam, o mundo ganha. Entendeu? E é isso que eu tô fazendo agora. Tomando meu cafezinho. Beijo, meu amor. E esse jeito aqui, criar, me deixa muito menos ansioso, muito menos mal dentro da minha própria cabeça. E eu acho que talvez eu até possa encontrar uma maneira de criar conteúdos online que seja leve, que não seja eu preciso criar. Mas talvez eu precise passar por isso aqui antes para entender exatamente que tipo de conteúdo é esse que eu quero criar para as redes sociais, Instagram e tal, essas coisas menores. Porque eu acho que é possível criar para as coisas menores algo que tenha um significado, mas aqui é muito mais fácil. E não só é mais fácil, como é mais natural, como é mais orgânico, e é por isso que eu tô aqui fazendo isso. Então é isso, eu acho que o melhor exemplo possível de tudo isso que eu quero falar sobre significado, sobre sonho, sobre a vida em si, é que ontem à noite eu tava meio down, assim, falando
reflexões sobre a minha idade, como eu tava quase chegando nos 30 anos e tal, e realmente a gente tá cada vez mais próximo dos 30, e mais próximo dos 40, e mais próximo dos 50, a partir do momento que tu tá vivo, tu tá mais próximo da morte do que tá do teu nascimento. Isso é um fato. Então abraçar isso verdadeiramente, sinceramente, com a própria alma, facilita o passar da vida. Entende-se que é um processo até o fim. E tá tudo bem. Então vamos fazer valer esse processo. E fazer valer não no sentido produtividade excessiva, que, caralho, esses dias eu notei que se eu não tivesse produzindo, tava mal da cabeça, era 10, 11 e meia da noite. Bom, ontem à noite, querendo ou não, eu fiz isso. Mas eu não conseguia desligar o meu cérebro, curtir alguma coisa. Isso é aproveitar a vida também. Fazer valer é isso também. Não é só produzir. Inclusive eu tenho um livro aqui, ó, que tá fechado ainda, que eu quero ler. Vou começar a ler. Vou terminar da minha namorada e depois eu leio esse. Isso também é fazer valer a vida. Então, eu tinha uma linha de raciocínio que eu queria falar. Toma um cafezinho. Assim, de que não existe melhor exemplo disso. De que ontem eu estava meio xoxo e hoje eu já tô aqui depois de 6, 7 horas, 8 horas, uma noite de sono, refletindo sobre as coisas que eu pensei. E já tô falando coisas um pouco diferentes de ontem. Eu acho que o nascer do dia, né, o nascer do sol, o dia, o início do dia também facilita pensar mais dessa maneira que eu tô pensando do que à noite, indo dormir. Sendo que ontem foi um dia que eu fiz um monte de coisa, então não era pra eu estar me sentindo inútil ou coisa do tipo. Mas talvez eu não tivesse criado nada exatamente que eu sinto que tenha dado significado. Talvez tenha sido por isso aquilo tudo de ontem. Porque eu fiz várias coisas, mas nada exatamente que me deu significado pra minha vida. E daí eu fui dormir, tendo feito algo que me deu significado. Foi gravar esses vídeos aqui. Então, seguirei fazendo eles, provavelmente, porque estou gostando e vem me fazendo bem. Nada mais é do que também uma sessão de análise comigo mesmo e com a câmera, mas por que não, né? Bom, se alguém aí tá vendo, um abraço, um bom dia, tome seu café. Foi um prazer.